Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy? Se você chegou aqui hoje, é novo e ainda não se inscreveu, aproveite essa oportunidade, se inscreva no meu canal para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai sendo bem atualizado, clica lá no sininho para você assistir em primeira mão. Hoje eu vou fazer a gravação aqui de uma carta, né? Essa carta foi lida no abacateiro. Lembrando que as cartas que são lidas no abacateiro, elas não são gravadas. Por quê? Porque a gente ainda não tem recurso para gravar, né, todo esse trabalho lá no abacateiro, mas em breve, quem sabe, a gente vai estar organizando tudo isso. Mas, inicialmente, a gente não tem condições. Mas eu gostaria de falar a vocês nesse momento, né, que nós estamos aí com a campanha, né, para você, se você quiser e tiver condições de nos ajudar, doando um valor para o nosso sorteio que eu estou fazendo, aí o sorteio de alguns kits de livros, justamente para ajudar na impressão dos novos livros que eu psicografo. Olha, aqui atrás você vê que tem aqui relatos de experiência e tem a minha autobiografia. Então, você pode também adquirir, caso você tenha interesse, né? Nós estamos aqui, né, com essa campanha, e se você quiser nos ajudar, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso Pix, você vai encontrar a forma que você tem condições de ajudar. Então, eu agradeço e vamos à leitura da carta, né, sobre essa família. A carta que eu vou ler é uma carta de Lúcio para a esposa Joelma e filhos. Lembrando que o Lúcio já escreveu algumas vezes. Ele escreveu para o filho, escreveu para a irmã, né? Outro dia eles vieram ao abacateiro e cada um recebeu uma tela pintada pelo pai. Então, gradativamente, ele foi evoluindo, encontrou a nossa sintonia, a equipe espiritual permitiu, e hoje nós estamos aqui lendo a carta da narrativa pela primeira vez, né? Uma carta que ele escreve para a esposa dele com os filhos. Ele ainda não tinha escrito para a esposa dele, a não ser um recado que ele trouxe e escreveu numa tela para ela pela primeira vez que ela veio no nosso grupo. Lembrando que ela encontrou o nosso grupo aí na internet, pelo intermédio de uma pessoa que já havia recebido uma carta. E eis que, de repente, ela chega lá no abacateiro. É claro que as pessoas que chegam no abacateiro, eles não chegam lá por acaso, né? A própria espiritualidade, o próprio ente querido, ele vai guiando o seu familiar até lá. Então, hoje, aqui no nosso canal, a nossa carta vai ser lida, a carta do Lúcio para a esposa Joelma e filhos. Querida esposa Joelma, nossos filhos, Pedro, André e Latifa, família, irmãos, amigos e companheiros de ideal que deixei na terra. Sou eu, Lúcio Cardoso, quem retorna por meio de uma carta que representa o amor, a compreensão e a vontade de escrever para falar que estou vivo. Sei que a nossa família, Joelma, tem conhecimento sobre o Espiritismo, o que nos fez compreender o quanto Deus nos fortalece quando um filho retorna para a sua verdadeira morada. Nesta hora, percebemos o quanto é importante o conhecimento sobre a imortalidade da alma. Vim falar um pouco sobre o paradeiro do esposo, irmão e amigo, que fui e continuarei sendo de todos que me conheceram. Foi com muita dificuldade que deixei o meu exemplo de pai e esposo grato e eterno para a nossa família. Saibam que a minha essência não mudou em nada, porém passei por uma perturbação momentânea ao deixar a terra, o que é normal. Já falei sobre o assunto anteriormente. E neste encontro informo que estou bem melhor e a cada permissão agradeço a Deus os caminhos percorridos até aqui. E dentre eles estão inclusos os dias curtos e longos, bons e ruins, porém todos diferentes. Percebi que quando somos convidados a deixar nosso ninho de amor na terra, ficamos tristes e não aceitamos de imediato o nosso retorno. Esse foi o motivo pelo qual refiro-me a uma certa perturbação que muito me incomodou, pois que todos passam,
pois que todos passam quando deixam suas vestes carnais no túmulo. O impacto é enorme, e eu não estava preparado, porque não queria deixar vocês, meus filhos, sem a minha presença física. Mas Deus é quem sabe, e a minha hora chegara. Família amada, eu estou muito feliz porque hoje me foi permitido escrever para minha esposa Joelma. Fui me preparando devagarzinho até conseguir esse merecimento. Você sempre foi uma trabalhadora e uma mãe dedicada e muito preocupada com a nossa família. E se transformou numa guerreira para conduzir com fé e esperança o nosso lar. E mesmo fragilizada, buscou no fundo do seu coração a coragem e a fé, com a certeza de que nossos filhos serão nossos companheiros eternos nessa atual existência. Todos fazem parte da construção desses laços eternos e cada um, Joelma, com a sua caminhada e comportamento que precisamos entender. Eu lhe entendo quando seu coração aperta, quando não consegue resolver as pendências como gostaria. Mas Deus é misericordioso e tem lhe protegido das investidas do inimigo, que ora lhe atormenta em nosso lar, com nossos filhos. Peço que aguente firme, sempre confiante em Deus, por meio da oração. Sabedor da sua luta diária, de espírito em aprendizado, venho em silêncio implorar ao seu coração o meu perdão pelas falhas cometidas ao longo da minha estadia no planeta de provas e expiação. Durante esse aprendizado está incluso nossas tendências, que aos poucos temos de aceitar e vencê-las conforme vamos dando conta. Enquanto vivi na terra, fiz o que dei conta, até entender que meus dias estavam nas mãos de Deus e nas derradeiras horas senti um misto de dor e sofrimento. E você não pode e nem deve se culpar de nada, porém era chegada a minha hora. Entendo tudo o que aconteceu, pois temos um tempo determinado e eu tinha esse conhecimento que muito me ajudou a aceitar o que me foi proporcionado em vida e no além-túmulo. Reconheço que deveria ter me prevenido, mas quem disse que acontece dessa maneira? O vazio é imenso e não conseguimos de forma alguma segurar as lágrimas quando as lembranças se manifestam, acompanhadas de muitos obstáculos que juntos temos que vencer. Eu sigo daqui melhorando e buscando a melhor maneira de lhe ajudar a seguir caminhando junto com nossos filhos. Os caminhos percorridos naqueles últimos minutos na Terra foram fundamentais para o meu aprendizado. Eles mudaram a minha percepção de pai, amigo e irmão. E para chegar até esse reencontro entre nós, família eterna, é necessário recebermos o amparo vindo lá do alto, iluminado pela luz divina, ofertado pelo Mestre Jesus, quem nos protege através dos seus enviados, para nos esclarecer nossa caminhada. Ora alegre, ora tristes, percorrida na terra com a nossa família. Tudo o que passei, sobretudo o que me aconteceu na minha vida terrena, como chefe de família, e atualmente como espírito imortal, em meu coração de espírito em aprendizado, sempre estará inserida as várias experiências da nossa família, que juntos aprendemos e, apesar dos esforços, não demos conta de quitar todas as provas que assumimos. Apesar disso, nossa construção familiar só foi possível devido ao nosso amor, que possibilitou de juntos, com esforço e conforme demos conta, realizássemos nossos sonhos.
Estou muito feliz em poder rever tantos momentos importantes. E só tenho a agradecer pelos frutos que recebemos. Quando cada filho chorava em nossos braços, era só alegria. E apesar dos muitos imprevistos, o que é normal acontecer, nossos filhos, Joelma, floresceram em nosso lar e nos possibilitou celebrar a nossa alegria de viver, unidos pelos laços de família que Deus nos permitiu. O bem que fizemos um ao outro nos serviu de ponto de partida para reconhecer meus erros, pois havia chegado a hora da verdade e nada, minha querida Joelma, fica esquecido. Tudo se torna transparente, o que fizemos a nós e aos nossos irmãos com quem convivemos. Vivenciei momentos bons e ruins. Faz parte da minha história essa prestação de contas. Foi nesta hora que me via diante dos meus apelos, e quando aprendi que a aceitação era o caminho para a minha melhora, pois estava diante do autor da minha própria história. Hoje me foi permitido falar um pouco sobre a minha chegada ao mundo espiritual, meu retorno para a casa de Deus, e não pensem que foi fácil me desligar daquele corpo que me ajudou a seguir com o meu propósito de espírito endividado, mas que teria condições de cumprir o que havia assumido quando chorei nos braços da minha querida mãezinha, a quem devo tudo que eu pude realizar junto com a minha família. Entre a convivência com meus pais e irmãos, o reajuste foi grande e eu diria, não foi longo. Não foi longo o tempo, o que Deus nos permitiu, e não temos que lamentar o que não foi bom. Apenas devemos agradecer por tudo mesmo. Essa é a nossa realidade. Na minha chegada ao mundo espiritual, experimentei uma sensação um pouco diferente. Era como se estivesse mudando de casa, de ambiente, ou realizando uma viagem e que já havia vivenciado outras vezes. Mas ainda estava no hospital amparado pelos espíritos que prestam socorro aos filhos de Deus. Fui conduzido para um outro hospital para me refazer e me preparar para o desligamento definitivo, pois não acontece na hora do adeus, como muitos falam. Apesar dos tormentos sentidos, recebi o apoio que precisava em todos os momentos de agonia. Nesta hora que pude avaliar a minha caminhada terrena, os momentos de alegria, tristeza, a construção da nossa família, os amigos e os irmãos. Foi então que percebi que nada podia trazer. E percebia que o meu espírito ainda estava em processo de libertação do meu corpo físico, que aliás, que estava em processo de deterioração, pois meus órgãos já estavam comprometidos e só restava o desligamento das máquinas. Percebi que, mesmo sendo reanimado, por meio dos cuidados recebidos, nada mais poderia ser feito. As orações recebidas dos familiares, amigos e desconhecidos ajudaram muito no meu desligamento. Às vezes, sofremos muito devido ao apego à matéria e não temos como negar isso. Que não aconteceu somente comigo, mas só posso falar sobre o meu desprendimento, pois enquanto ao meu lado tinham outras pessoas na mesma condição de doente e sem aceitar que a família, mesmo enlutada e sofrida, não queriam ir. Porém, não tivemos escolhas e viemos juntos comigo, com o amparo recebido devido ao amor ofertado pelos médicos preparados, pelas equipes espirituais de socorro.
Me restou aceitar e descansar, antes mesmo de chorar ao lado de nossos filhos. Pude acompanhar tudo sem nada poder falar. Foi um dia triste e sei o quanto você tem lutado para vencer os imprevistos. Ora com nossos filhos, meus irmãos, enfim, com tantos, jamais pensei que partiria naquele dia. E quem disse que deixamos a casa arrumada? E fui um desses que não teve tempo de organizar a vida terrena como você sempre me pedia. E de repente tudo mudou e ficou você, Joelma, com os nossos filhos, problemas e sem saber ao certo o que fariam com o meu retorno. Mas Deus tem um propósito para cada filho e você vem sendo auxiliada quando necessita e não imagina quanta motivação vem recebendo através das instruções de paz em seu coração. Observe que quando as coisas parecem que vão desmoronar, de repente surge uma luz no fim do túnel. É Deus lhe auxiliando através de seus enviados, sem deixar que você caia no desespero. E isso eu devo ao Mestre Jesus, que desde que tive a oportunidade de entender o meu chamado, fui aos poucos sendo esclarecido. E busquei forças para ajudar vocês, nem que fosse por meio desse consolo entre lápis e papel. As dificuldades são muitas e peço que aguente firme, sempre confiando em Jesus. E saiba que as diferenças e dificuldades não acabam quando deixamos a terra. Sei que a dor é profunda, mas precisa prosseguir lutando e cuidando da sua saúde física e mental, o que não tem dado conta. E nessas horas, busco forças para lhe ajudar a superar esses momentos com a ajuda dos mensageiros de luz a guiar seus passos. A primeira vez que esteve no abacateiro, impulsionada pelo sentimento maior da sua libertação, desejo e vontade que movia seu coração para o nosso reencontro e celebrar entre nós naquele dia abençoado, reafirmando que o nosso amor não acabou no túmulo. Momento em que estava fragilizada e precisava de alento para o seu coração e se preparar através de um pouquinho de esclarecimento de cada etapa. Quando pude lhe ofertar um ramalhete de flores através de uma tela que representará para sempre o nosso caminhar terreno. Você relembrou da nossa viagem e as flores pintadas representavam no momento uma pontinha de esperança para nossos filhos. E com a permissão dos amigos espirituais, iniciava a preparação para esse reencontro, onde conto a minha história além túmulo. A nossa família precisava dessa preparação, pois não é fácil vencer o medo, as dificuldades, a insegurança, a desconfiança, o choro, a emoção e o desejo sincero deste renascimento. Precisávamos encontrar um instrumento que tivesse condições de nos atender sem nenhum privilégio. Daqui eu cuidei de me preparar, pois não aguentei quando naquele dia ouvi seu choro convulsivo, pois seu coração era o mais atingido. E a espiritualidade atuava aplicando passes para aliviar um pouco as dores do seu coração. Aconteceram muitos imprevistos, mas até aqui você tem sido uma mulher guerreira que enfrenta muitos obstáculos. E saiba que os que ainda não conseguiu vencer, Deus lhe ajudará a superar. Mas nesse momento doloroso, o coração de mãe sofre com as escolhas necessárias entre o coração e a razão. Fragilizada, não conseguia hora nenhuma segurar o choro, pois as feridas eram muitas e magoavam constantemente.
não somente pelo nosso amor e nossos filhos, mas também pelos imprevistos que surgiram ao longo do tempo. Um misto de tormentos. Quero que saiba que, em companhia dos amigos espirituais, lhe ajudei a superar muitos desafios. Só tenho que agradecer a ajuda recebida naquele dia para que tudo pudesse acontecer em paz. Foram nossos reencontros que nos serviram para a abertura de novos caminhos e você pudesse respirar melhor para tomar as decisões com bravura e que não ferisse ninguém, com palavras ou atitudes, somente com a verdade. E todos conhecem a sua bondade de mãe e mulher forte que sempre foi. Segura nas suas palavras proferidas e com um pouquinho de alegria, você conseguiu promover a pacificação entre nossa família e o seu coração, que tanto precisava de alento. Existem dias que não consegue segurar o choro e, às vezes, em silêncio, procura um colo e não encontra. É nessas horas que você precisa de apoio de nossos filhos, que sejam obedientes, para que seu coração supere esses momentos com mais serenidade. Equilíbrio e paz, para evitar que tome atitude impensada e não sofrer com as consequências do que você não consegue mudar no emaranhado de imprevistos da nossa família. Joelma, esses reajustes fazem parte da nossa vida terrena e, às vezes, não temos como deixar para uma outra existência. Todos nós passamos por dificuldades. Saiba que em outra dimensão também temos devagarzinho vencer imprevistos para evoluir. É quando melhoramos. Recebemos permissão por meio do nosso esforço de ajudá-los em companhia dos amigos espirituais que nos guia ao bom caminho para o nosso reajuste. Não sei se você está me entendendo. Falo com muito cuidado o que me permitem para não ferir seu coração. Foram eles que me ajudaram a superar as dificuldades e em cada etapa vencida eu pedi a Jesus coragem para reagir diante dos imprevistos. E como observador daqui, ficava muito triste. Chegou a hora de reagir de forma positiva. Já estamos preparados e, por isso, esse reencontro se concretiza. Porém, confesso que antes de lhe escrever, fiquei muito emocionado, pois visitei o nosso lar em companhia do espírito amigo, e assim que me fiz presente, vi que você estava triste, muito pensativa, e sentiu a minha presença. Nesta hora, percebi que ainda não estava preparada para lhe escrever como escrevo agora, pois as recordações eram muitas e as mais recentes são as de quando deixei o nosso lar rumo ao hospital. Você se culpava o tempo todo e eu tentava lhe falar e você não me ouvia. Nessa hora, pedi ajuda para você e fui auxiliado pelo espírito amigo ao seu lado. Em silêncio, chorei muito. A partir desse encontro, pude descansar e aguardar uma nova oportunidade. E devido às turbulências e pendências que ficaram, que retornei meu posto de auxílio para implorar paz entre todos e tentar uma outra oportunidade, pois ainda não estava pronto e não passei nos testes de resistência ao seu lado. Ao retornar em outra oportunidade, mais equilibrado e feliz, pude abraçar nossos filhos e senti em cada coração a saudade desse velho pai, pois todos já estão crescidos, e a emoção sentida por nós foi o caminho para esse reencontro. Me vejo envolvido pelas lágrimas de alegria que escorrem pelo seu rosto grato pela minha melhora.
permissão e merecimento. Joelma, eu lutei muito para que esse reencontro acontecesse de uma forma simples e na hora certa, pois não estávamos preparados e não seria proveitoso. Por isto falo da nossa preparação. Após algumas tentativas frustradas, onde percebi que seu coração precisava de consolo sincero, que era a minha capacidade de contar, que tinha permissão para lhe escrever. Lutei muito para melhorar, para ter condições de rever meus filhos num desses encontros. E consegui. Queria enviar mensagem de paz para o coração de cada um e consegui. Minha vontade é deixar materializado em vossos corações o meu eterno amor de Pai grato e consegui em pouco tempo. Cada família tem a sua parcela de trabalho e não fui um irmão ruim. Fui bondoso, solidário, paciente e caridoso. Fiz o bem e isso contou muito por aqui. Portanto, não chore mais de tristeza, para que você possa refazer uma nova construção em seu coração. Não posso de forma alguma enaltecer meu espírito. Ainda tenho muito a buscar para alcançar de fato e estar preparado para o meu trabalho do lado de cá sem orgulho e vaidade. Mas a cada descoberta sinto uma gratidão enorme pelo nosso eterno amor. Nesse reencontro, a gratidão ao Mestre Jesus transborda em meu peito, pois é quem define a nossa trajetória ao lado desse anjo amigo que me protege, que desde sempre jamais duvidei da sua companhia e tenho um amor imensurável pela assistência recebida em vida e no além-túmulo. Hoje me faltam palavras para definir meu sentimento quando senti os primeiros sintomas dessa doença que deixou muitas famílias órfãs na Terra. A Covid-19. A nossa fui uma dessas. Naqueles instantes, ao deixar o nosso lar, sentia que não mais voltaria. Meu coração dava sinais de fraqueza, angustiado e com uma dor profunda, pois sabia que era chegada a minha hora e não resisti à minha passagem para uma outra dimensão. Apesar dos cuidados recebidos em vida, os imprevistos foram muitos. Peço, Joelma, que não se culpe mais por nada, pois quando chega a hora, temos de vencer essa batalha em silêncio, ouvindo a voz do nosso coração, proferindo palavras vindas do alto, nos avisando o mais difícil de ouvir: o retorno de um pai. Percebia que ao meu lado tinham muitas pessoas comprometidas com a nossa melhora, que infelizmente, sem nenhum sinal de melhora, meu retorno foi gradativamente acontecendo, pois não conseguia vencer. Vários órgãos estavam comprometidos e fui vencido pelo vírus, que nos deixou sem chão. E devagarzinho, cada um a seu tempo, foi desfalecendo e minha vitalidade foi se esvaindo. Porém, durante todo o tempo, fui auxiliado no hospital e nos derradeiros momentos. Fui amparado por uma equipe de trabalhadores da seara cristã. Eles me acolheram como um irmão e nada me faltou. Partia com o coração ferido, pois sabia que as dificuldades que você enfrentaria com a nossa família, dali em diante, seriam muitas. Mas Deus me acolheu e os espíritos amigos lhe fortaleciam para viver seus dias, que não seriam nada fáceis. E mesmo fragilizada, conforme dava conta, você foi se reerguendo. É com muita emoção que me dirijo ao seu coração de esposa dedicada à nossa família, não somente aos nossos filhos. Sua delicadeza,
bondade e paciência com todos, sempre ignorando as asperezas e retribuindo com o bem. E mesmo com o coração apertado, você vem ajudando nossos filhos e meus irmãos. Em especial a minha querida irmã, a quem devo uma enorme gratidão por não ter lhe abandonado, estando sempre ao seu lado nas horas de aflição. Ela lhe conforta, mesmo fragilizada, após o retorno da nossa mãezinha, que nos deixou há pouco tempo. Deus nos representou, Deus nos presenteou, colocando em nossos caminhos esse anjo, irmão e grande amigo Ramon, que tem sido um irmão que deixei ao seu lado para lhe ajudar nas horas amargas. E durante os dias que está sobrecarregada com o trabalho, ele é um anjo para guiar seu caminho quando você se transforma nessa mulher guerreira. Peço que não se preocupe com o falatório, bom ou ruim, pois ele sempre vai existir. Saiba que você não está só. Existe um Deus cobrador das leis divinas quando passamos pelos infinitos reajustes, ora na terra, ora no mundo espiritual. É Ele que cuida de seus filhos em qualquer plano da vida. E sou um desses filhos que, desde que aqui cheguei, tenho lutado para vencer os desafios que me acompanharam. E que somente nós dois sabemos o quanto tem sido doloroso para o nosso coração. E quem sabe, Deus me permite, nos próximos reencontros, falar um pouco o que temos passado desde que deixei a terra. Certamente foram as dificuldades que me fizeram reagir para transformar seu coração num anjo para cuidar de nossos filhos. Você precisava desse alento e coragem para ir em busca de alguém da sua confiança e poder desabafar. Mas lhe peço calma e fé. E não esqueça de orar e agradecer a Deus por tudo, pois Ele não nos abandona. E você vai conseguir seguir em frente com o que nos resta, para que nada venha lhe faltar com nossos filhos. Me perdoe, Joelma, e aproveito para estender meu sincero pedido de perdão aos meus irmãos e minha irmã querida, pelos imprevistos que interferiu na sua caminhada desde o meu retorno. No entanto, peço que levante a cabeça e olhe para o céu, que juntos iremos orar nos dias amargos, pelas dificuldades que fiz todos passarem e pelo tempo que deveria ter ajustado os ponteiros do relógio e não dei conta. Fala para minha querida irmã que não tenho palavras para agradecer pelo quanto tem lhe ajudado. Sem deixar de falar da nossa mãezinha que chegou há pouco e ainda descansa em refazimento. Diga a ela que o Lúcio está bem, pois a união é o caminho para que tudo nessa vida caminhe conforme um dia planejamos e não foi possível realizar. Entendo e tenho conhecimento de todos os imprevistos com meus irmãos, minha querida irmã. Guarde com amor nossos laços eternos. E só nos resta perdoar as falhas de quem nos feriu, pelos frutos semeados e colhidos, conforme Deus nos permitiu. O amor um dia tudo vence, e quem sabe venceremos esses caminhos espinhosos. Deus tocará os corações por meio do amor e da união familiar, para que juntos venceremos os imprevistos e viveremos juntos com a família eterna, em paz e felizes. Esse sempre foi o meu propósito, desde o dia em que pude trabalhar e construir o que consegui para que a minha família ficasse amparada, através do meu esforço de pai, saudoso devido ao nosso merecimento na terra. Joelma, fala para o nosso filho Pedro, nosso primogênito, que ainda é um jovem, que procure buscar na dificuldade, ora vivenciada,
a maneira de retribuir com paciência e amor as benesses de filho grato, e não deixe que a vaidade e o orgulho interfiram na sua saúde física, mental e espiritual. Pois os caminhos a qualquer momento poderão mudar de forma significativa. O meu desejo é que ele melhore o convívio com todos, sempre lhe ajudando como filho exemplar. E, consequentemente, os demais, André e Latifa, irão seguir o caminho do bem com muito respeito. O que sempre buscamos oferecer para nossos filhos, que todos escolham o caminho da paz, da alegria e da felicidade. E se algum dia acontecer qualquer imprevisto, pedirei à espiritualidade para ajudá-los, pois cada um possui caminhada individual. Observo que as escolhas entre comportamentos e atitudes devem ser avaliadas conforme os dias passam. Peço não esquecerem do meu exemplo de pai e trabalhador, pois toda a família passa por dificuldades e a nossa não poderia ser diferente. E o conselho desse pai no além-túmulo deverá servir de reflexão para que dias menos turbulentos se manifestem como complemento do nosso porto seguro, pois a família unida é o caminho do progresso que desejo para todos, inevitavelmente. Nesse momento de transição, é normal os traumas e reajustes entre os filhos e a família. Acompanhe sempre a mamãe, meus filhos amados, para ajudá-los e continuem os estudos, pois é o caminho de todos para a evolução. Esse é o pedido do papai Lúcio, e não deixem de serem felizes com o pouco que Deus nos permite. Comemore a vida vivida na terra. Sejam amorosos com todos e busquem a união e o respeito, que é a forma de abrir portas para viverem guiados pelos laços eternos. A nossa família é linda e os imprevistos serão superados conforme encaminha para um novo recomeço. Espero que todos entendam o que escrevo. Daqui sigo minha caminhada devagar e sempre buscando evoluir para ajudá-los conforme me permitem. Mas saibam que tenho buscado forças e ajudado bastante mesmo em espírito. E tenho ajudado bastante mesmo em espírito. Joelma, esposa querida, não se sinta culpada e nem sozinha. Não se permita a melancolia. O luto é demorado. Você é uma mãe jovem, uma mulher autêntica, um espírito bondoso. Mas saiba que existe uma multidão de espíritos abnegados que nos auxiliam na terra ou no céu, para vencermos as provas que assumimos com Deus. Um dia faremos parte desse numerário de reencontros em busca de esperança. Lhe desejo paz, que é o caminho para tomar as decisões mais importantes. Entendo que seu coração precisa de paz e consolo, de paz e consolo, de paz, consolo e paciência. Esta carta representa a nossa convivência e é comparada ao filme que juntos vivenciamos desde quando nos conhecemos. Me despeço com muita saudade e gratidão pelo merecimento de ter esclarecido em tom de desabafo nesse reencontro. Aproveito para lhe pedir perdão, mais uma vez, pelas dificuldades que tem passado. Nunca deixe de sonhar para refazer novos caminhos. Daqui sigo como espírito imortal. Agradeço pelas benesses ofertadas pelo Mestre Jesus, através desse amor que jamais se acaba, quando um familiar é chamado para a casa de Deus. Abençoa nossos filhos e diga que eu os amo muito. Até breve. Para você, eu só tenho a agradecer pela vida, pelos momentos em família e pelo tempo que nos foi permitido construir,
nossos eternos laços na terra. Te amo no mais além e para sempre. Lúcio Cardoso. Essa foi mais uma carta lida no nosso encontro no Abacateiro. Lembrando que o telefone toca de lá para cá. Eu recebo essas mensagens na minha sintonia quando eu estou aqui preparada, exercitando a psicografia de forma adequada, junto com essa equipe espiritual que me assiste, que coordena a minha tarefa. Se você chegou nesse grupo agora e deseja ir em busca de uma carta psicografada, ou seja, de uma possível carta, não deixe de me seguir nas redes sociais, de seguir o meu canal, aí também no Telegram, no Instagram, no Facebook. E não deixe de deixar o seu comentário sobre essa linda história de amor de um pai saudoso que deixou a terra. Um pai que também era espírita, conhecedor da doutrina espírita e que trouxe um grande conhecimento de lá para cá. Como diz o nosso querido espírito amigo, o espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro.